E aí pessoal, beleza? Vamos agora partir para um assunto um pouquinho mais divertido. Hoje eu quero falar para vocês sobre variáveis, tá bom? Para isso eu vou criar um projeto novo, vou chamar de vídeo 2, ok? Console Application e vamos pegar aqui o Java 17, tá? Então vamos trabalhar com variáveis. A gente até agora a gente viu apenas a estrutura de um programa e como fazer para rodar ele, né? A gente tem ali o botão do play, ou no caso do Replit, tem um botão lá em cima lá para poder você poder rodar. E o que acontece? Ele tem uma estrutura de programa, certo? Em que tem o funmain, a porta de entrada. Então, a partir dessa porta de entrada, ele faz uma sequência lógica da entrada até a saída, executando vários comandos. O bom programador, né, ele sabe vários comandos, a gente tem que aprender esses comandos, né? E a gente sabe também como utilizá-los da melhor maneira possível. Até agora a gente aprendeu dois comandos, né? Um println, que já até vem explícito aí na tela, né? Já vem escrito na tela, println ele imprime e pula a linha, e o print ele imprime e não pula a linha, tá? Então ambos eles escrevem a mesma coisa, a diferença é que um ele vai pular a linha e o outro não. Simples assim. Só que fazer um programa que ele só mostra resultado, talvez não seja uma coisa muito útil ou a gente consiga fazer muita coisa com isso, né? A gente tem que de alguma forma captar também coisa que o usuário queira utilizar, né? A gente poder ter valores ali que persistem, que nos permita ali fazer cálculos, enfim. A gente tem que ter algum lugar onde a gente pode trabalhar com valores e não apenas a função de mostrar, tá? Então, toda a linguagem de programação, né, em sua maioria, né, ela fornece ali uma possibilidade de você reservar espaços na memória capazes de guardar e recuperar valores. Tá? Vamos imaginar aqui como se fosse uma gaveta. O que você consegue guardar dentro da gaveta? Qualquer coisa que caiba dentro da gaveta, né? Você não pode guardar um carro dentro da gaveta, mas pode guardar lá uma peça de roupa, enfim, depende do tamanho da gaveta. A programação nos fornece também essa criação desse bolsão, esse espaço na memória, onde a gente pode guardar valores. Então aqui eu vou mostrar para vocês a criação de um desses espaços, tá? Então primeiro eu vou chegar aqui, vou apagar esses prints e funciona da seguinte maneira. Eu vou escrever aqui e eu já vou explicar. Por exemplo, var nome, dois pontos, string, tá? Então, esta é uma linha onde nós vamos destrinchar ela agora, tentar entender o que ela tá, o que está sendo feito aí, mas basicamente ele está criando um bolsão na memória, um espaço na memória, reservando e dando o nome desse espaço de nome, tá? E aí a gente pode, por exemplo, o nome recebe um valor, por exemplo, Estevam, ou eu posso dar um println do nome. Nossa, tem muita coisa rolando aqui, hein? Vamos verificar o que tá acontecendo. Mas primeiro, na hora que eu for explicar vocês não acharem que eu estou mentindo, deixa eu já mostrar o resultado desse, desse código aqui, tá? Então, olha o que está acontecendo. Ele está aparecendo a palavra Estevam, ok? Porém, no println não tem nada relacionado a Estevam aqui, tá? A palavra nome ali. Como que ele sabe que é o valor Estevam? Né? Então, o que acontece? Nessa primeira linha, a gente reserva um espaço. Esse espaço tem um espaço suficiente para guardar um string, espaço suficiente para guardar uma palavra, né? Não adianta nada você criar uma gaveta, né? Pequena para guardar meia e querer guardar um carro, ou você querer criar uma garagem para guardar uma meia, né? Não faz sentido. A gente cria o espaço de acordo com a nossa necessidade. Então aqui a gente está criando um espaço para guardar um string, uma palavra. E o que a gente pode fazer com o espaço? Com essa variável, né? Que a gente dá o nome de variável. Duas coisas basicamente. Colocar o valor lá dentro ou usar o valor lá de dentro. Simples assim, simples e fácil.
Tá? Então aqui, nesse exemplo, a gente está criando uma variável, tá? Primeiro, guardando o valor lá dentro dela e depois utilizando-a, ok? E aí vamos começar a dar uma olhada com mais calma. A criação das variáveis dentro do Kotlin tem várias formas de a gente criar variáveis. Eu vou mostrar agora uma delas e vamos nos concentrar nela inicialmente, para que depois, conforme a gente vai avançando, níveis mais avançados, vamos aprendendo de outras formas. Então, para todos os efeitos, nós sempre vamos começar com essa palavra-chave, var. Esse var é uma palavra fixa da linguagem que é utilizada para indicar que queremos criar uma variável. Nós damos um espaço e aí atribuímos um nome. Este nome é super importante vocês darem um nome correto, tá? Primeiro, existem algumas regrinhas, tá? Você pode dar o nome que você quiser, do tamanho que você quiser. Se quiser criar uma variável chamada A, pode chamar. Se quiser chamar o abecedário inteiro, você pode chamar também, não tem problema. Uma coisa que não pode acontecer, na verdade, 3 coisas que não podem acontecer. Você não pode iniciar com número, isso daqui está errado, porém, você pode fazer no 1. Então, número não está fora de cogitação para dar um nome na variável, ele só não pode ser o primeiro, tá? E não sendo o primeiro, você pode utilizar o número no nome da variável tranquilamente, tá? Então, isso aqui está ok. Segundo cara aqui é espaço. Então, por exemplo, vamos colocar nome completo. Eu não posso chamar de nome espaço completo, ok? Então, esse nome aqui, ele é inválido. Isso aqui não pode acontecer. O que pode acontecer é você pode trabalhar com nome e sem dar espaço, a gente dá o completo com C maiúsculo, né, com a primeira letra. Então, na própria escrita, a gente consegue identificar que isso é um nome composto, tá? Com essa questão de utilização dos sinais de letra maiúscula e minúscula. Caso você não se sinta confortável, você também pode utilizar o underline completo. O que não pode ter é o espaço. O espaço tem um significado muito grande na programação. E o seu nome, o espaço separa as variáveis. Então, nome completo com espaço no meio é como se fossem 2 variáveis diferentes e não uma só com nome composto. Então, nada de colocar espaços. Então, isso aqui está ok. Outra coisa que você tem que evitar também são caracteres especiais. Não vai criar variável com nome de porcento, né? Isso aqui não está certo. Então, a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, com porcentagem, vamos supor. Porcentagem. Então, isso aqui está ok. Falei de 3 regras, mas tem uma regra que é um tanto quanto óbvia, mas a gente tem que ficar esperto. Por exemplo, não podemos dar um nome de variável com nome de comando. Então, nada de você querer criar uma variável com nome de println, né? Por favor. Porque ele já utiliza um nome println para identificar que é um comando. Você vai querer criar um nome de variável println ou variável main, que é o funmain, ou variável var, né? Olha que legal, né? Não rola, né? Então, evita dar nomes de comando de comandos, tá? Evita dar nome nas variáveis de comandos. Daí não pode. Pode dar qualquer outro nome, tá? A sugestão é sempre dar um nome significativo para essa variável, tá bom? Você precisa depois facilmente utilizar essa variável facilmente, ou seja, nada de nomes muito compridos, porém nada de nomes, por exemplo, A, B, C, D. Tipo, o que é uma variável A? O pessoal tem que adivinhar. E toda vez que você for voltar no código, você vai ter que entender para que aquela variável A existe. Já uma variável chamada nome, você já subentende-se que a pessoa vai digitar um nome lá dentro, né? Então ela é de fácil entendimento, tá? Então é interessante você sempre dar um nome que signifique o que vai guardar lá dentro, né? Porque isso daí é super importante de a gente visualizar, tá? Vou deixar esse código do jeito que tá, mas o que está acontecendo aqui? Eu estou colocando um monte de nome inválido aqui, né? E ele está dando errado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer uma que a gente chama de comentário. O comentário é uma parte do código que faz o programa ignorar ele. É uma coisa que é para nós, programadores. Então, eu posso vir nesta linha e colocar um barra barra. E tá vendo que ele ficou todo cinza.
os erros desapareceram. E aí o que acontece? Esta linha vai ser ignorada na hora de executar o código. Eu posso tanto comentar várias linhas ou uma linha só, ou posso colocar o asterisco barra e finalizar com asterisco barra. Desculpa, barra asterisco e finalizar com asterisco barra. Falei errado, né? Então, isso daqui ele comenta todo um bloco, tá? No comentário eu posso colocar o que eu quiser. Posso detalhar qual foi a minha ideia. Na questão dos comentários, ela é super importante porque você muitas vezes volta no código para poder identificar e às vezes você nem mesmo lembra o que você fez e o porquê, né? Então, você colocar comentários é uma gentileza que você faz consigo mesmo lá no futuro, tá bom? Então, só um adendo aí dos comentários. Então, a gente aprendeu que para criar variáveis precisamos colocar o var, dar um nome a ela seguindo essas regras de nome. E logo em seguida vem esses dois pontos e o tipo da variável. Tá? Esse é o tipo, aquilo que eu falei de a gente determinar para que a gente está criando essa variável. Tá? Porque ele já reserva um espaço na memória o suficiente para guardar aquele valor. Ele já fica preparado para poder fazer isso. No Kotlin, isso às vezes não é necessário. A gente determinar já esse valor, a gente vai ver lá para frente o porquê, como que a gente pode fazer isso aí. Mas agora, sempre que a gente criar uma variável, a gente determina o tipo dela. Por enquanto, vamos nos ater ao tipo string. Ok? Então, a gente nos atendo ao tipo string, toda vez que a gente for criar uma variável, por exemplo, var telefone, dois pontos, string. Então, agora, o que acontece no nosso programa? Nós temos duas variáveis, uma chamada nome e outra chamada telefone. Só pelo nome dessas variáveis já dá para a gente saber que na primeira vamos guardar um nome e na segunda vamos guardar um telefone. Então, aí que vem a importância do nome da variável. Você viu que algumas coisas são fixas, né? Então, a única coisa que muda aqui é o nome dado à variável. O var é igual, dois pontos string também é igual. Então, se você for criar várias variáveis do tipo string, vai ter vários var ali, dois pontos string. Tá bom? Então, a gente vai seguir esse padrão. Tá? Eu vou pegar esses caras comentados, vou deixar para cima, para a gente poder deixar o nosso código bonitinho, tá? Beleza. Uma vez a variável criada, ela por si só, ela não faz nada, né? A gente precisa utilizar ela. Então, como que a gente faz para utilizar? Então, a utilização dela pode ser de duas formas. A primeira forma é, vamos inserir um valor lá, porque estamos criando um espaço, uma sala, uma gaveta, um lugar vazio. E a gente dá um nome para aquele lugar, só que dentro dele a gente ainda tem que preencher. Então aqui é a utilização da variável nome. Por quê? Estamos usando o nome dela, o sinal de igual e um valor. Tá bem? Então olha só. Primeiro, o sinal de igual agora, vocês vão fazer um favor para mim e para vocês mesmos. Toda vez que vocês olharem para esse sinal de igual, vocês não vão ler igual. Vocês vão ler recebe. Então quando a gente muda esse conceito, a gente faz assim, ó, nome recebe Esteban. Então fica mais claro, né, a leitura dessa esquerda para a direita, fica mais claro o que está ocorrendo, a operação que está ocorrendo aqui. Então nós temos um valor aqui na direita e esse valor é jogado nesse espaço, no espaço chamado nome. Então se eu quiser jogar um valor no espaço telefone, eu faço telefone, recebe e eu digito um valor. Então digito lá 11, e um número de telefone celular qualquer. Tá bem? Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente lê essa linha, telefone recebe esse número aí, entre aspas. Tá certo? Vocês repararam, mas eu sempre tomo cuidado de colocar aspas e não é uma coisa minha. É porque é necessário. Toda string, todo valor de string, ele tem aspas. Tá? Então, toda vez que a gente for trabalhar com string direta assim no código, nós vamos trabalhar com aspas. Assim como a gente fez no print alien, a gente está fazendo nessa atribuição de valores. Então, telefone recebe o valor. Então, aqui
Esse processo aqui agora, o igual, você não vai mais ler igual não, tá? É recebe, sempre. Então, o que está à esquerda do igual, ele vai pegar e vai colocar ali a informação e vai ser o destino, aonde ele vai chegar, tá? E tudo que está à direita do igual, ele vai ser a origem dos dados, de onde vai sair, entendeu? Então, podemos trabalhar com, com um valor fixo, podemos, por exemplo, criar var celular, ou seja, vamos criar outra variável para celular. Só que ao invés de a gente pegar novamente um valor, a gente pode fazer assim, por exemplo, celular recebe telefone. Então, o que essa linha aqui ela está fazendo? Essa linha aqui. Primeiro, a gente tem que saber ler. Então, sempre ler da esquerda para a direita e ler igual recebe. Então, celular recebe telefone. Então, o telefone contém um valor lá dentro e aí o celular ele recebe este valor, tá certo? Então, aqui a gente tem essa possibilidade aqui de trabalhar. Então, a gente sempre tem um destino, uma variável, mas uma origem pode ser outra variável ou pode ser um outro valor, sem problema nenhum. Tá? Então, só para a gente poder dar uma olhada por um outro ângulo, eu vou puxar aqui um quadro branco, só para a gente poder dar uma olhada. Tá? Então, o que está rolando lá na memória, tá certo? Então, a memória está aqui e, por enquanto, nós temos 3 gavetas, tá? Então, nós temos 1, 2 e 3. A primeira gavetinha, o primeiro espaço, ele recebe o valor nome. Desculpa a minha letra, tá? O segundo espaço recebe telefone. E o terceiro recebe celular. Então, o que acontece? Nome recebe a palavra Estevão. Legal. Então, recebeu Estevão. Telefone recebe aí aquele número. 11, né? E aí a gente tem vários números aqui, não vou digitar todos não, tá? Só porque a minha letrinha tá ruim. Daí, na hora que a gente volta lá no nosso código, a gente vê que então nome recebe Estevão, ou seja, a gente tem aqui um espaço chamado nome e dentro nós temos o Estevão ali. Telefone recebe um valor, então telefone recebendo o valor. Na hora que celular recebe telefone, o que vai acontecer aqui? Ele vai pegar o valor que está dentro do telefone e vai fazer uma cópia dentro do celular. Então, ele vai pegar e vai copiar exatamente o mesmo valor que está lá. Ok? Então, o que acontece aqui é que nós temos espaços agora na memória, a gente não consegue enxergar esses espaços, mas a gente tem nome. E através do nome a gente chama e usa e faz o que quiser. E a gente pode guardar esses valores ali dentro. E aí, cabe a nós, por exemplo, se eu executar esse programa, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhada. Então, ele vai executar. O que será que o programa vai retornar para o usuário nesse caso, né? Tá vendo que nós temos 2 valores aqui. Porém, o retorno dele só tem o Estevão. Por quê? O telefone, ele de fato é gravado numa variável, depois a gente faz uma cópia em outra, mas a gente não chega a mostrar ele para o usuário. Não é só porque o valor existe que o usuário enxerga. Então, para o usuário enxergar os dados, nós precisamos mostrar os dados. Simples assim. Então, eu posso vir aqui e dar o print ln das 3 variáveis, telefone e depois print ln e celular. Agora, o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer aqui no nosso programa na hora que eu executo esse cara. Agora nós temos 3 print ln, ou seja, teremos 3 saídas. Cada print ln ela tem Estevão, tem dois iguais, apesar de ser print ln telefone e print ln celular, tanto telefone e celular estão com o mesmo valor, né, conforme a gente consegue olhar aqui na nossa memória. Tá? Então, o que a gente está mostrando aqui é essa diferença aqui das variáveis. Então, isso aqui é um conceito bem básico de utilização de variáveis. A gente cria um espaço na memória, esse espaço
ele existe e a gente pode fazer tanto a inserção de dados quanto a recuperação de dados. Tá? Então aqui estou dando o exemplo de a gente recuperar os dados para, por exemplo, a gente mostrar na tela, para a gente poder fazer esse trabalho aí. Tá? Então, para a aula de hoje, para esse vídeo, vou parar aqui, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, pode postar nos comentários, pode me procurar, que a gente tenta resolver juntos. Beleza? Um forte abraço, viu? Até a próxima.